Olá, estudantes. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Vamos continuar falando nessa aula sobre ética na internet. Vamos também assistir um vídeo com o professor Guilherme falando sobre a parte de direitos e sobre também a questão da ética, o que pode e o que não pode na internet. Vamos lá? Mas antes, separe o seu caderno, sua borracha, seu lápis, para fazer as anotações, tá bom? Combinado? Então vamos. Bom, então hoje nós continuamos falando sobre ética na internet, com o nosso tema Quem é você quando ninguém vê? As habilidades que estamos trabalhando hoje é compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de maneira ética e crítica dentro das tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, lá no nosso caderno do aluno, na atividade 1, começa falando assim: reflexão sobre o comportamento ético. Você já leu algum comentário em rede social que deixou incomodado? Qual era o assunto? Algum direito foi violado? Bom, eu não sei quanto a vocês, cada um vai escrever o seu, né? Eu vou falar aqui um comportamento que eu vi há poucos dias, que eu acho que bastante preocupado. Uma certa rede social publicou um material de um vídeo que foi feito por alguma pessoa mostrando um motorista de uma empresa de ônibus que foi filmado usando o celular enquanto dirigia. Bom, e aí esse vídeo foi colocado na internet, não dá para ver muito bem o rosto da pessoa, mas se você realmente conhecer aquela linha, talvez pelo perfil da pessoa, você consiga identificar essa pessoa, né? É claro que um vídeo desse que foi espalhado pela internet chegou até a empresa e com certeza deve ter prejudicado muito a pessoa. Então, você vê, está dirigindo, trabalhando, alguém fez um vídeo, colocou na internet denunciando aquela ação que realmente não está certo, né? Não está certo você usar o celular enquanto está dirigindo, apesar que a gente não sabe qual era a situação daquele momento, né? Se a pessoa realmente estava tendo um problema muito grave, estava ali tentando resolver. A gente não tem o contexto da história inteira, mas não se deve dirigir usando o celular, porque pode causar um acidente, levar a própria pessoa à morte com outras pessoas também. Então, também está errado, bom? Mas aí o que me chamou a atenção, que me incomodou, foi o tipo de resposta. A gente sabe que quando a gente usa quando a gente faz um conteúdo que você publica numa rede social, o que acontece? Você tem imediatamente uma resposta, a resposta imediata. É diferente de quando era a parte de um jornal escrito. Você publicava uma reportagem dessa, colocava lá uma foto da pessoa, e aí o jornal era vendido, 2, 3 dias depois chegavam aqueles comentários todos, né? E aí o repórter fazia um texto dizendo que estava errado, pedindo desculpa, ou um texto acrescentando mais informações sobre aquele negócio, né? Sobre aquele fato que foi o que ocorreu. Mas agora não, agora a resposta é instantânea. Você produziu o conteúdo, colocou lá na rede social, imediatamente os seus seguidores, né? Aqueles que estão fazendo parte daquela sua rede, já te dão a resposta. Então, você tinha lá a resposta de pessoas que realmente afirmavam que a pessoa estava errada, que deveria ser demitida, que aquele era um absurdo, e outras pessoas que falavam que, coitada, vai perder o emprego, qual será o contexto que aconteceu, não podia ter conversado com ele e tal. E algumas pessoas se posicionaram contra essas pessoas que falaram, coitado, não sabe qual é o contexto que ele estava ali usando o celular. Não ouviu, né, o lado do motorista também. Apesar que ele estava errado,
de usar o celular, né, lá na hora do seu trabalho, que é dirigir o coletivo, bom? E essa confusão lá que foi criada, né, gerou um outro pôster da própria mídia, né? A página teve que gerar um outro pôster para explicar aquela situação que foi colocada, porque o outro pôster veio dizer que realmente foi colocado ali, que tem que denunciar, que respeita todos os comentários, né? Que todo mundo falar com argumentos, tudo bem, está certo. O que aconteceu que foi espantoso foi aquela guerra, né? As pessoas que agrediram aquelas outras que estavam ali querendo ouvir também o lado do motorista, né? Que estava dirigindo por quê? Estava usando o celular por quê? Tinha alguém doente, alguma coisa do tipo, né? A gente não sabe da situação. Então, foi um jogo de agressão. Um lado, um pessoal que apoiava o motorista, dizendo que devia ser ouvido primeiro, antes de colocar aquele tipo de assunto naquela mídia. De um outro lado, um grupo que queria realmente que mandasse ele embora alguma vez, que fosse demitido, que estava errado mesmo, e um terceiro grupo que queria quase que pegar as pessoas que comentavam em defesa do motorista. Bom, então isso gerou um outro pôster, né, como eu já falei para vocês, para amenizar a situação. Então isso me deixou bastante incomodada, né? Primeiro, da filmagem, né? Então, você está trabalhando ali, ele foi filmado sem que ele soubesse, tá? Esse vídeo foi compartilhado por uma mídia. Então, esse vídeo com ele ali se espalhou para tudo quanto foi lugar, uma denúncia contra ele, que ele também não sabia, tá? Então, todas essas questões de ética me preocuparam muito, que até o momento que você está sendo exposto, às vezes, a situações que são fora daquele contexto, né? A gente não sabe, eu não vou dizer que o motor estava certo, não, ele estava errado. Mas sabe se lá tinha alguém no hospital que era parente dele lá, e ele estava naquela hora preocupado, a pessoa estava bem, não estava bem, não estava bem, não estava bem, então ele estava olhando o celular para isso, a gente não sabe o contexto, né? Então, é preocupante como você está exposto cada vez mais a vídeos estão te gravando sem que você saiba que está sendo gravado. Então, isso foi uma preocupação que me deixou bastante incomodada. Eu também espero que o motorista tenha sido esclarecido a situação e que ele não venha perder o emprego, porque realmente perder emprego hoje em dia não está nada fácil, né, gente? Perder o emprego hoje, a gente sabe que é muito doloroso e que vai ficar aí uma família sem assistência. Então, a gente não quer o mal de ninguém, temos empatia por todos, né? Queremos e tem o bem-estar de todos, tá bom? Então, esse assunto me deixou preocupada. E o direito violado, aqui na minha posição, é o direito à imagem, né? O rosto da pessoa não aparece, que foi filmado de trás, mas o perfil dele, sim. Então, como eu falei para vocês, qualquer pessoa que trabalha naquela linha conhece aqueles motoristas, vai saber identificar aquela pessoa, até porque a pessoa colocou o número da linha que estava acontecendo o episódio. Então, essa questão do direito à imagem me incomodou bastante, tá bom? Mas aqui vocês vão falar o que vocês acham, qual foi a vivência de vocês, qual foi a impressão de vocês, tá bom? Vou escrever no caderno lá, vou tirar a foto e colocar lá no Classroom, ok? Bom, e aí, vamos lá. Ler para conhecer. Direito. Um direito protege as pessoas ou grupos de injustiça. Permite às pessoas crescerem na plenitude de suas capacidades e tornarem-se membros ativos da sociedade. É uma responsabilidade, vamos sublinhar essa palavra, gente? É uma responsabilidade de cada pessoa ou grupo que tem relação aos outros. Vamos ler de novo aqui, É uma responsabilidade que cada pessoa ou grupo tem em relação aos outros. Então, você, temos a responsabilidade um com os outros do direito. Certo? Então, o direito protege pessoas e grupos de injustiça e permite às pessoas crescerem na sua plenitude de capacidades e se tornarem membros ativos da sociedade.
Mas é uma responsabilidade minha e sua garantir esse direito aos outros. Então, eu tenho que garantir ao outro o direito que ele tem de ter a sua justiça, de ter o seu acesso, a capacidade de se expressar, a sua forma de viver, a sua cultura, as suas escolhas. Cabe a mim, a responsabilidade minha e a de vocês também, tornar isso real. Tem a ver com respeito a si próprio. Opa, vamos sublinhar isso aqui também. Tem a ver com respeito a si próprio. Então, eu também tenho que me respeitar, né? No momento que eu me respeito, eu crio no outro também a ideia que eu devo ser respeitada. Então, se eu me respeito, eu também crio no outro a ideia de ser respeitada e, consequentemente, o outro também, né? Aqui, ó, responsabilidade do outro também de me respeitar. Ok? Um direito cria uma obrigação moral e jurídica que as nações e as pessoas devem cumprir. Então, as nações as nações elas vão organizar esse direito em forma de leis, de forma jurídica. E cabe a essas nações e às próprias pessoas que compõem essa sociedade de fazer esse direito se cumprir, tá bom? Aqui tem para vocês um caça-palavras que eu também não vou fazer. Vou deixar para vocês se divertirem em casa e achar as palavras aí sobre direitos e deveres, tá bom? Depois vocês mandam a foto lá que vocês fizeram. Então, recapitulando aqui, ó, tem essa atividade aqui para fazer com a experiência de vocês, tá bom? E tem esse caça-palavras aqui, ó, tá bem? Até agora, né? Então, vamos lá. Aí, continuando aqui a nossa atividade do nosso caderno do aluno, tem assim, 1.3. Quais ações a seguir são consideradas violações dos direitos? Qual seria a consequência de cada violação? Bom, nós vamos ver aqui quais são violações do direito. Agora, para entender um pouco da consequência de cada violação, vamos assistir aquele vídeo com o professor Guilherme Pinheiro, de Direito, que vai explicar para a gente como funciona isso, tá bom? Então, vamos aqui à primeira questão. Postar um ícone cultural protegido por direitos autorais, como um logotipo, símbolo, rosto, algo que todos conhecem, dando ou não o devido reconhecimento do proprietário. Será que isso é uma violação do direito? Acredito que sim, né, gente? Tanto que quando você vai fazer um vídeo, tem que tomar cuidado com os direitos autorais, tem que citar quem foi a pessoa que fez, né? Mostrar que a pessoa também levou crédito para aquilo ali, tá bom? Postar uma selfie em um show quando o ingresso especifica que são proibidos fotografias e gravações em vídeo. Está errado, gente? Tá, né, gente? Aliás, eu acho quase impossível alguém conseguir fiscalizar isso, porque todo mundo em um show faz selfie e grava. Tem gente que grava o show inteirinho com o celular. Você me consegue um celular tão bom assim? Eu ainda não comprei um celular tão bom assim, mas vamos lá. Marcações falsas de pessoas em fotografia. Ai, não é aquela pessoa, não, gente. Mas eu quero dizer que é ela, eu vou lá, coloco o nome dela, não tem nada a ver. Já aconteceu comigo isso. Marcaram uma foto, era eu. Fulano, você tá? Você foi no show de fulano de tal? Eu nem gosto daquele tipo de música, né? Eu falei, eu? Eu não, gente, que isso? Eu não vou assistir, eu não gosto de música sertaneja, eu tenho um horror de música sertaneja. Me marcaram uma foto de um show de música sertaneja. Eu falei, não, gente, eu não. Eu não gosto de música sertaneja, gente, não gosto. É uma opção minha, né? Eu não gosto. Cada um gosta de um tipo de música, mas eu não gosto, não fui criada desse tipo. Minha cultura é outra. E estava lá uma foto minha num show sertanejo, tá? Então, realmente, não foi legal. Abrir uma conta em rede social com perfil falso. Ai, gente, nada a ver, né? Por favor, né? Não dá, né, gente? Não dá. Tem que ser quem eu sou, online e offline. Ouvir boatos sobre manifestações violentas na sua região. Não participa, mas coloca um pôster na sua conta. Ótimo tumulto na rua da minha cidade, adoro. Que maravilha, né? Incitar a violência, incitar a propagação do ódio, também não é legal, tá? Mas vamos ver um pouco melhor sobre isso com a fala do professor Guilherme, que vai falar para a gente em uma entrevistazinha
para a Rede Brasil, tá bom? A TV Brasil. Então, vamos lá assistir a entrevista com o professor Guilherme. A internet trouxe para a humanidade grandes avanços na disseminação de informações. Em tempo real, as notícias correm pelas redes sociais e mudam o rumo da história, mas também podem afetar profundamente a vida particular das pessoas, com danos materiais e emocionais. Qual o limite da liberdade de expressão na web? Você já parou para pensar nisso? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. O nosso convidado de hoje é Guilherme Pinheiro, professor de Direito e Tecnologia do Instituto Brasiliense de Direito Público. É um prazer recebê-lo, Guilherme. Muito obrigado, Lili. Espero poder contribuir para esse debate tão importante. Há quem defenda que você publicar qualquer informação é direito, é liberdade de expressão, mas também há quem diga que nem tudo que você posta, né, tem que ter um limite, porque às vezes é um discurso altamente preconceituoso, ofensivo. Então, como que a gente deve se portar diante disso? Olha, Lilian, a liberdade de expressão é um dos fundamentos das democracias modernas. Ela foi erigida a status constitucional primeiro pela Constituição americana e, a partir daí, isso foi irradiado para todas as constituições do mundo. Sem liberdade de expressão, não há também liberdade política e outras liberdades necessárias. No âmbito da internet, e é muito importante que se diga, ao longo de todos os desenvolvimentos de novas tecnologias, há sempre um poder estatal que tenta regular de alguma forma o que vai ser dito e o que vai deixar de ser dito. E não foi diferente com a internet. A diferença é que com a internet você tem milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas interagindo em tempo real, e isso pode gerar uma série de atritos do ponto de vista do direito, seja do direito civil, seja do ponto de vista do direito penal. E às vezes a pessoa não se mostra, então ela se sente um pouco mais com facilidade de escrever o que quiser na internet. E aí, como é que fica? Perfeito. Existe um incentivo, pelo fato da pessoa estar atrás de uma tela e não estar presencialmente na frente de outra, de se sentir mais confiante para falar determinadas coisas, né? Então, você tem, por exemplo, o fenômeno dos perfis fakes de internet ou de sites falsificados. Você tem um caso muito interessante de uma pessoa que criou um perfil num site de anúncio de programas, por exemplo, que isso afetou a identidade real de uma pessoa. Então, as pessoas se sentem mais à vontade, realmente, para ofender, para caluniar ou para difamar outras pessoas, né? E isso é um problema recorrente. E a própria Constituição, ela traz algumas limitações a essa liberdade de expressão, que cujo objeto envolve tudo, comentários, seja políticos, postagem de fotos, etc. Mas esses limites são, primeiro, vedação ao anonimato, quer dizer, você não pode se esconder atrás de uma máscara ou de uma identidade falsa para manifestar sua opinião. A outra é o direito de resposta, quer dizer, a outra é o direito de indenização por danos à imagem, moral e danos materiais. Então, você tem uma série de limitações que a própria Constituição traz e leis infraconstitucionais para tentar, de alguma forma, regular essa questão. Bom, a nossa primeira participação foi da Juliana Camargo, de Goiânia, Goiás. Imagens postadas podem ser usadas em processos contra outra parte? Sem dúvida. Imagens postadas, comentários, os tribunais já têm pacificado o entendimento de que elas caracterizam, sim, ou podem caracterizar ofensa, e são elementos de prova em processos judiciais. Inclusive, não só imagens postadas, como compartilhamentos e curtidas em redes sociais. Tem uma responsabilização aí, né? Tem uma responsabilização. Houve um caso concreto que ocorreu em que uma pessoa colocou informações e fotos de uma pessoa e outras pessoas curtiram. Não só a pessoa que postou a foto, mas também as pessoas que curtiram foram responsabilizadas e tiveram que pagar uma indenização por danos morais à pessoa ofendida. E até pode gerar também demissão por justa causa? Isso é uma questão um pouquinho mais complexa, Lívia, porque dentro do ambiente de trabalho, juridicamente falando, o que você tem é um elemento de subordinação do empregado ao empregador, e que alguns autores chamam de poder diretivo do empregador. Dentro desse direito diretivo,
O empregador ele tem alguns poderes de orientação, de disciplina do empregado, de orientação das atividades da empresa, até para que ele possa lucrar e atingir os seus objetivos. Esse poder diretivo ele não pode violar a intimidade, a privacidade do usuário, mas ele é um poder bastante amplo. Então, a doutrina e a jurisprudência já têm se consolidado no sentido de dizer que a liberdade de expressão interna, que eles chamam interna corpóreas, ela não existe dentro de uma mesma empresa. Por exemplo, no âmbito do jornalismo, como você bem conhece, os jornalistas não podem se insurgir contra uma linha editorial. Ele pode até pedir demissão do jornal, sem ser punido por causa disso. É o que na França eles chamam de cláusula de consciência, mas ele não pode se rebelar e simplesmente ter um direito de liberdade de expressão dentro da empresa 100%. Tá? Então, isso pode levar, sim, a uma demissão até por justa causa. A consolidação das leis trabalhistas, a lei trabalhista prevê que um ato lesivo contra a fama ou boa reputação do empregador, seja postando numa rede social, fazendo um comentário no WhatsApp para um grupo muito grande ou aberto, ela pode ensejar uma demissão por justa causa, sim. Agora temos a dúvida do Jaderson Maurício, da Rádio Web Marau, no município Marau, no Rio Grande do Sul. Essa emissora faz parte da Rede Nacional de Rádio. Quando é que a liberdade de expressão na internet vira realmente um crime? Olha, a liberdade de expressão ela se torna um crime quando ela extrapola o bom senso ou a civilidade, podendo causar uma ofensa, seja por injúria, calúnia, difamação. Esses são os cenários mais comuns que a gente encontra. Tá? Então, ela pode se transformar em um crime nessas hipóteses. Sendo que a injúria é uma ofensa direta pessoal, é quase um xingamento, uma ofensa direta à pessoa. A calúnia, ela se caracteriza por uma imputação de crime a alguém, né? Você fala que a pessoa cometeu determinado crime, e a difamação, ela atinge a honra objetiva, ou seja, perante outras pessoas, né? Então, a honra da pessoa manchada perante a coletividade. Então, isso pode ser feito na internet de uma forma muito mais fácil do que era feito antigamente, quando as pessoas não dispunham de meios de comunicação nas suas próprias mãos. E, geralmente, quem são as maiores vítimas desses crimes? Olha, Lília, as últimas pesquisas apontam que a maioria dos crimes cibernéticos cometidos no Brasil, eles envolvem fraudes financeiras, bancárias, mas o número de calúnia, difamação e injúria por meio de redes sociais é muito grande. O que não aumentou muito o número desses crimes foi o Marco Civil da internet, e por meio de algumas previsões legais, permitem que as redes sociais, por meio de uma ordem judicial, retirem essas ofensas antes que isso gere um processo criminal. Então, foi isso que não, digamos assim, contribuiu para a não explosão do número de crimes, como calúnia, injúria ou difamação. Já que você citou aqui o Marco Civil da internet, né, qual que é a importância dele nesse contexto da liberdade de expressão na web? O Marco Civil da internet ele veio com uma reação a projetos de lei que estavam tramitando no Congresso Nacional e que queriam, de certa forma, criminalizar várias atividades da internet, seja de direitos autorais, seja de opiniões políticas até. Então, o Marco Civil falou, não, antes de criminalizar a internet, a gente tem que estabelecer as regras civilísticas ou de direito civil que vão reger a internet. Então, o Marco Civil da internet, uma das coisas mais importantes que ele fez, para que você retire uma determinada opinião da internet, você tem que ter uma ordem judicial para isso. Então, ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão é protegida, porque você precisa da ordem judicial, você também dificulta a retirada desses conteúdos. Outra emissora da rede participou, é a Rádio Líder FM, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, representada por Lili Correia. Para a liberdade de expressão na web, existem muitos crimes de calúnia, injúria e difamação. Como que devemos proceder? Agora, a situação da pessoa que sofreu isso, né? O que ela deve fazer? Bom, a primeira coisa que o telespectador ele tem que saber é que a ação penal nesses crimes de injúria, calúnia ou difamação tão comuns por meio da internet, ela é uma ação penal privada. Então, cabe à pessoa obter os dados da empresa, endereço e as provas materiais daquele crime, ou seja uma postagem no Facebook, tem que fazer um print, tem que ter o link exatamente de onde aquilo foi postado, para que ele possa ajuizar a ação penal. Caso ele não tenha esses dados, ele pode fazer um boletim de ocorrência, onde então será instalado um inquérito, onde a polícia, no caso, irá investigar para descobrir essas informações. Que penalidades podem ser aplicadas para a pessoa que pratica isso?
Olha, Lília, isso é um tema bastante complexo, que foi, inclusive, objeto de uma CPI dos crimes cibernéticos no ano passado no Congresso Nacional. Iniciativas legislativas onde se pudesse coibir crimes online, porque é realmente muito difícil. O que existe no Brasil hoje são uma série de dispositivos em leis esparsas, seja a lei de direitos autorais, contra crimes, contra os direitos autorais, na lei antirracismo, e em várias leis você tem isso. Uma lei que ficou famosa foi a lei Carolina Dickmann, onde há uma previsão onde você fala que a invasão de dispositivo de informática, estando ligado ou não à internet, o que é importante, com o objetivo de você obter, adulterar ou destruir dados ou informações de outra pessoa sem a sua autorização, é crime, né? Mas não existe uma lei que trate especificamente disso. Daí a dificuldade de você encontrar um enquadramento penal dessas atitudes. A Marina Queiroz, de Ribeirão Preto, São Paulo, também quis participar. Vamos conferir. Qual a responsabilidade dos provedores de serviços de internet nesse contexto e dos criadores das ferramentas? Essa é uma das questões mais fundamentais da internet. A luta que se teve desde 1997, quando esse tipo de coisa começou a ser discutida nos Estados Unidos, até onde vai a responsabilidade dos intermediários da comunicação ou da informação na internet. Ou seja dos provedores de conexão, que são as empresas de telecomunicações que te dão acesso à internet, seja dos provedores de aplicação, que são ferramentas como Google, Facebook, redes sociais, onde essa informação transita. Se você simplesmente colocasse a responsabilidade em cima das redes sociais ou em cima das empresas de telecomunicações, isso iria inviabilizar a sua atividade. Então, houve várias propostas na época, onde você poderia responsabilizar conjuntamente a pessoa que postou a ofensa e as empresas, as redes sociais, mas o que prevaleceu no entendimento do Marco Civil foi no sentido de se proteger essas ferramentas intermediárias, para que a culpa não fosse delas, e a culpa, então, seria apenas da pessoa que postasse a informação. A única exceção no Marco Civil da internet é no caso de você postar fotos de nudez ou atos sexuais sem a autorização da pessoa. E, nesse caso, você não precisa da ordem judicial, você pode pedir diretamente à rede social para que aquele conteúdo seja retirado, e, caso ela não retire, ela é responsabilizada subsidiariamente. Isso tudo sem ordem judicial. Mas, como regra, você tem que ter ordem judicial. Isso acaba protegendo a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas têm reclamado, e já há projetos de lei nesse sentido também na Câmara dos Deputados, de se impedir ou de se facilitar a retirada desses conteúdos na internet. Guilherme, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Bom, então nós voltamos aqui, né? Vamos continuar lá com a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ele contribuiu bastante para a gente conseguir entender o que é realmente que existe na lei, né? O que a lei ampara, o que a lei não ampara, o que fazer se a gente for vítima de uma situação dessa, se a gente conhecer alguém também que foi vítima. Então, eu vou deixar para vocês aqui depois a inscrição desse vídeo, eu vou até copiar ele agora, né? Para deixar aqui para vocês depois, porque aí vocês vão, se tiver interesse em assistir de novo, né, vou deixar aqui, tá bom? Eu não tinha colocado aqui na nossa lousa digital, mas eu vou colocar aqui em cima, você já sabe do que se trata, tá legal? Bom, então vamos aqui continuar, né? Atividade 2, como identificar um comportamento ético. Ética, o que é isso? Muitas vezes escutamos essa palavra em várias conversas ou em alguma notícia do jornal, de algum canal de televisão. Mas, afinal, o que quer dizer? Vamos começar a desbravar o significado dessa palavra com o relato a seguir. No ano de 2012, já há bastante tempo, né? No final do ano, acontecia uma tradicional maratona na Espanha. Corredores do mundo inteiro se aglomeravam. Olha que beleza, gente. Em 2012 se aglomeravam, né? Em 2021, sem chance. Para ter a melhor posição para largar da melhor forma possível. Mas todos sabiam que o que mais importava era o ritmo que o corredor estabelecia no decorrer da corrida. Então, não adiantava correr muito rápido, tinha que manter um ritmo. A maratona já estava quase no final,
Em primeiro lugar, a um passo da vitória, estava um queniano, e logo atrás dele um espanhol, este muito jovem, com o intuito de vencer aquela corrida em seu país. O queniano estava a 2 passos da linha de chegada, e por uma distração dele, supôs que já havia cruzado a linha da vitória e parou para cumprimentar as pessoas e tirar fotos. O corredor espanhol não se conformou com o que estava vendo e, ao invés de cruzar a linha de chegada, começou a gritar com o queniano. Obviamente, o queniano não compreendia que o idioma, nem o que estava acontecendo. O espanhol, sem pensar 2 vezes, agarrou o calção do queniano por trás e o empurrou para a linha de vitória. Após o ocorrido, evidentemente, a imprensa foi falar com o corredor espanhol e, com os microfones em punho, fizeram aquela pergunta óbvia. Repórter, por que você fez o que fez? Fiz o quê? O senhor deixou ele ganhar. Eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele estava distraído. Mas se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que eu iria pensar de mim mesmo? O que eu iria falar para minha mãe? Então, ele foi uma pessoa ética, né? Ele viu que o queniano tinha ganhado, mas ele tinha se distraído, ele foi lá, chamou a atenção, ele não atendeu, mas ele foi lá mais uma vez, quer dizer, foi insistente e fez com que o queniano ganhasse o que era de direito dele. Aí a gente volta àquela definição aqui atrás, né? Que a gente tinha até sublinhado, ó. O direito protege pessoas e grupos de injustiças, permite as pessoas crescerem na plenitude das suas capacidades e tornarem-se membros ativos da sociedade. Esse corredor espanhol foi um membro ativo da sociedade dele espanhola, em uma responsabilidade que cada pessoa ou grupo tem em relação com o outro. Então, ele não teve uma responsabilidade com o outro, ele não agiu de forma responsável para garantir a ética e garantir que o outro ganhasse, que ele tinha realmente chegado primeiro. Então, ele aqui teve um comportamento ético. Como será o nosso comportamento ético, né, gente? Vamos aqui às questões. O corredor espanhol não compreendeu a primeira pergunta do repórter, mesmo tendo realizado um fato significativo que chamou a atenção de todos. Por que você acha que ele não entendeu a pergunta? Vamos ver a pergunta que foi? O repórter perguntou assim, por que ele fez isso? Por que ele não entendeu? Ora, ele acha o quê? Ele acha que é uma questão de ética. Né? Então, aqui, ó, por que você acha que ele não entendeu? Na minha opinião, ele não entendeu porque ele não entendeu porque considera sua atitude normal. Então, para ele, não teve nada de extraordinário. Ele fez aquilo que ele, como pessoa, como cidadão, deveria sempre fazer. Tá? Ele não entendeu porque considera sua atitude normal. Como você define a atitude do corredor espanhol? Ele foi ético? Qual seria a atitude correta no seu entendimento? No meu entendimento, cada um vai fazer o seu, viu, gente? Para copiar da professora, não, hein? Ó, no meu entendimento, ele foi ético, né? Então, ele foi ético, sim. Tá bom? Qual seria a atitude correta no seu entendimento? Justifique. A atitude do corredor espanhol foi ética e cidadã. Mostrou que o país dele, né, ele exaltou o seu país também, porque o queniano era um estrangeiro no seu país. Então, ele exaltou também a sua condição de cidadão, né? É do filósofo alemão chamado Immanuel Kant, acho que é assim que se pronuncia, do século XVIII, a seguinte frase: tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, há razões para não fazer.
Como esta frase se aplica ao corredor espanhol? E como essa frase se aplicaria quanto às suas atitudes nos ambientes virtuais? O que você entende por ética? Bom, eu vou deixar essa questão para vocês responderem, tá bom? De forma bem pessoal, não tem certo, não tem errado, tá bom, gente? E cada um vai refletir o que realmente pensou sobre essa história do corredor espanhol com o queniano, né? Só para dar umas dicas aqui, essa frase se aplica ao corredor espanhol? Tudo que não puder contar como fez, não faça. Por que essa frase aplica para ele? Vamos sublinhar aqui. Como que ele ia contar que ele venceu a corrida? Não, ele não venceu a corrida. O cara que tinha ganhado parou porque achou que tinha terminado a corrida, ele passou. Ele não foi um campeão. Ele foi um oportunista. Tá? Então, ele não foi um campeão. Ele teria sido um oportunista. Ele teria razões para contar dessa situação dele? Não. Precisam achar para ele que ele realmente usou da oportunidade para poder ganhar. Isso não seria ético. Há razões para não fazer? Nesse caso, sim. Ele fez a atitude correta. Então, já falei para você, né? Como essa frase se aplica ao corredor espanhol. E como essa frase se aplicaria quanto às suas atitudes nos ambientes virtuais? Aí é com vocês, tá, gente? Já dei muitas dicas para vocês. E nós ficamos por aqui nessa aula. Não esqueça das atividades. Quais são as atividades mesmo? Vamos voltar lá para a gente poder ver. A atividade é essa daqui, para você falar sobre um comentário que te incomodou na rede social. Para você fazer esse caça-palavras aqui. E para você fazer essa questão aqui, né? E responder com as suas palavras essa questão aqui de cima, tá bom? Deixa eu apagar aqui que eu estou usando... Eu não estou usando o laser, estou usando a caneta. E eu vou apagar aqui, que é para ninguém ficar depois perguntando por que está tudo riscado, né? Quem assistiu a aula já sabe por que está tudo riscadinho, porque é muito legal usar a lousa digital riscando tudo, né? E eu quero saber de vocês como é que vocês estão aí preparados para usar a lousa digital quando a gente puder ficar online, né? E aí a gente vai poder usar a lousa digital juntos. Ok, já devem estar aprendendo aí como é que usa a lousa digital, tá bom? Só para deixar bonitinho, bom? Vamos interromper aqui, vamos voltar lá ao nosso bate-papo. Pessoal, vocês sabem por que eu interrompo a câmera quando eu estou gravando a aula de vocês? Já perguntaram sobre isso? Já se indagaram sobre isso? Na verdade, eu desligo a câmera para o sinal da internet ficar melhor. Porque se eu não desligo a câmera, pode dar um delay. E aí eu vou estar falando uma coisa e aparecendo outra coisa na imagem. Então é por isso que eu desligo a câmera, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau!